Fala, minha gente, como é que vocês estão? Vamos lá para quinta-feira para mais um Imparcial. O Imparcial de hoje devia ser outro nome, devia ser polêmico, mas eu acho uma polêmica que é necessária a gente discutir. Nós estamos numa fase muito difícil com relação a regras, com relação a valores, são uma confusão do que é certo, do que é errado, do que é liberdade e do que é direito. Liberdade é uma coisa, exceder o seu direito é outra coisa, e aí a gente vai ter que tratar disso hoje. E que caso eu vou usar para tratar disso hoje? Um caso bem polêmico que aconteceu no Parque 13 de Maio. E a gente vai falar desse caso hoje. Se prepare porque tem polêmica, está no ar mais um Imparcial. Se você está seguindo a gente já no YouTube, está seguindo no Instagram, se você está recebendo pelo WhatsApp, não segue nenhum dos dois, vai lá no Instagram, @EduardoMouraTV, segue, vai lá no YouTube, Eduardo Moura TV, segue também, porque todos os dias eu coloco aqui um comentário de um fato que foi polêmico aqui em Pernambuco ou no Brasil, e eu dou a minha opinião sempre dessa forma, imparcial, agrade ou desagrade a quem tiver que agradar ou desagradar. Primeiro eu quero que você veja o vídeo, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre jornalismo e militância. Vejam o que é reportar fatos e vejam o que é modificar fatos para atender ou a sua opinião ou a ser aceito pelos outros. Solta o vídeo, deixa eu botar o vídeo no ar, vai lá. Todo mundo aqui pode trazer. Você pode ir. O problema não é meu nem dele, se vocês têm preconceito em incubado de vocês não. Não sou preconceito Então, com... por que, então quero que você me explique onde Eu não sou contra vocês. Então por que você disse que Eu não tá sou contra errado? sapatão. Tá, então por que a gente tá se errado? beijando e um casal hétero estivesse se beijando e o senhor falou que não estava errado? Porque eu recebi a intimação. Então pronto, me diga de onde o senhor recebeu que a gente vai lá De onde? questionar isso. Eu recebi? De onde o Se senhor você recebeu? for, você vai ficar lá na sala, preso, esperando o carro da polícia e da DCP chegar. Só porque a gente tava se beijando aqui na praça pública. Não, porque desobedeceu minha ordem. O senhor obedeceu. Aí o senhor vem dizer que eu estou proibido de beijar ele Você aqui, que fica eu lá estou na errado. sala preso, lá. A sala que a gente prende. Fica lá esperando o carro da polícia chegar. É? Viu? Tá certo. Pronto, eu vou até. Quando eu voltar, vou rodear por ali, eu quero me contar todos esse beijão. Tá certo. Viu? Aí veja que eu vim com mais de lá ou não. Venha. Viu? Tá certo, pode vir. Tá certo. Bom, vocês viram o vídeo aí? O vídeo mostra um vigilante, que seria o vigilante do Parque 13 de Maio, com uma farda, essa farda seria da Enlurb, segundo a informação, e ele está abordando as pessoas que se dizem vítimas de um ato de homofobia. Eles seriam homossexuais e dizem que o vigilante chegou proibindo-os de se beijar no Parque 13 de Maio. Esse fato teria acontecido no dia 3, terça-feira, e teria sido divulgado no dia 4, quarta-feira, ou seja, ontem. Então, esses dois rapazes, eles teriam prestado uma queixa online, feito um boletim de ocorrência online, reportando esse ato de homofobia. E teriam marcado a Prefeitura do Recife. A Prefeitura do Recife botou uma nota dizendo que ia fazer uma investigação administrativa do caso e, caso fosse comprovado algum tipo de homofobia, ia tomar as medidas cabíveis, que está corretíssimo. A Prefeitura dizer isso está corretíssimo. Eu quero que vocês vejam aí, eu botei uns prints de uma matéria que foi feita. A matéria, são duas matérias. A primeira matéria, ela fala aí o seguinte: vigilante flagrado em vídeo mandando casal gay parar de se beijar em parque no Recife.
Aí está dizendo que ele foi afastado pela prefeitura. Eu queria que você me dissesse se nesse vídeo tem o cara dizendo assim, parem de se beijar. Agora, vejam o que tem escrito aqui e eu quero que vocês comparem com o que tem no vídeo. Tem aqui o vigilante filmado praticando um ato de homofobia no parque. Começa a matéria assim. O vigilante filmado praticando um ato de homofobia no Parque 13 de Maio, no centro do Recife. Não tem investigação policial ainda, ou seja, não tem nem o começo da investigação, quanto mais a conclusão de que foi um ato de homofobia. Não tem ainda a conclusão do inquérito administrativo que foi colocado, que vai ser colocado pela Prefeitura do Recife, que nem foi colocado ainda. Quem é que pode afirmar que houve um ato de homofobia? Porque o que tem é uma denúncia feita por duas pessoas que dizem que houve esse ato de homofobia. Aí você vai dizer, Eduardo, mas no vídeo tá claro. Tá claro o quê? Que o vigilante diz no vídeo que não tem nada contra vocês, a frase é essa, e nem contra sapatão, a frase é essa que ele usa. Se for pelo vídeo, ele diz que não tem nada contra. Porque não tem no vídeo ele mandando os dois pararem de se beijar. Eles questionam o vigilante. Isso é porque eu tô me beijando? Eles questionam. O vigilante não faz. E o vigilante ainda responde. Não, é porque você desobedeceu minha ordem. Que ordem é essa? Cadê o vídeo completo? O que é que aconteceu de fato? Cadê o vigilante sendo ouvido? Alguém ouviu o vigilante? A matéria já começa afirmando que foi praticado um ato de homofobia. É preciso ter cuidado com isso. Aí está dizendo aqui, o servidor público mandou um casal gay parar de se beijar e disse no vídeo que os dois jovens poderiam ficar em uma sala presos até a polícia chegar. Essa última parte ele fala. A primeira parte, onde é que tem ele mandando os dois parar de se beijar? Assiste o vídeo aí. Eu quero que você diga onde é que está ele dizendo que os dois têm que parar de se beijar. Agora, vejam o que tem aí. Após a filmagem, um dos envolvidos contou que os dois, ele e o namorado, deixaram o parque com medo. Com medo. Desce um parágrafo. Desce um não, 3 parágrafos, você vai ver o seguinte. Tem uma aspas aqui que teria sido da resposta dada pelos estudantes, pelas supostas vítimas, ao repórter. Abre aspas. Fomos expulsos do parque. Peraí, 3 parágrafos acima, após a filmagem, um deles contou que os dois deixaram o parque com medo. E você desce 3 parágrafos dizendo, fomos expulsos do parque. Peraí, foi expulso ou saiu com medo? Isso acontece quando você não se atém a fatos. Isso acontece quando a vontade de atender a uma demanda, seja das suas ideologias, seja de um grupo que grita muito, e você não tem, eu não posso falar para o que eu queria, mas você não tem fibra para ir de encontro ao que gritam tanto, se você quer atender a sua ideologia ou a dos outros. Aí você faz o quê? Na mesma matéria, 3 parágrafos depois, você comete um erro de continuidade gigantesco. Você mesmo se contradiz. Olha o que tem na matéria. Diante das agressões, ele já está imputando o crime de agressão ao vigilante. É o que está aqui. Diante das agressões, o casal marcou a prefeitura nas redes sociais para provar providência. E aí eu tenho uma crítica a fazer ao poder público também. Segundo a matéria, a administração municipal convidou os dois namorados para um encontro com a secretária de Direitos Humanos do Recife. Convidaram o vigilante para ouvi-lo também? Ou só afastaram? Tentaram ouvir o que o vigilante tinha a dizer? Porque vejam bem, é homofobia e racismo. Eu não sei o que aconteceu nesse caso. Está sendo investigado, eu tenho que esperar a polícia resolver isso. Agora, eu não posso dizer que o vigilante praticou agressão, que praticou um ato de homofobia. Ele está sendo apontado por 2 namorados como tendo feito isso. Ah, mas tem um vídeo que mostra o quê? Que mostra ele falando com os dois, ele fala, não tenho nada contra vocês. E aí ele fala assim, eu recebi uma intimação. Gente, as pessoas mais humildes, às vezes não sabem o termo que podem usar ou qual é o mais adequado. É o drama da educação do país. O que ele falou de intimação pode ter sido alguém que frequenta o parque, ter se sentido incomodado com a troca de carinhos, tô supondo, tá? Tô supondo. E pedir pro vigilante, ó, pede pra... Eu tô supondo, eu não tava lá. Então eu não posso dizer nem que é mentira dos caras, nem que o vigilante fez isso. Eu tenho que reportar o fato. É o fato. Tem um vídeo postado na internet em que 2 rapazes que são namorados, e não tem nada de errado com isso, estão dizendo que o vigilante os tratou da forma errada e pode ter sido um caso de homofobia. Porque o vídeo não tem ele agredindo, o vigilante agredindo, não tem o vigilante mandando ele parar de se beijar. Pode até ter dito, mas não tem no vídeo. Então, uma coisa é uma denúncia, outra coisa é uma coisa que já foi investigada e está comprovado que foi uma homofobia. Só que por que tudo é homofobia e tudo é racismo hoje? São 2 motivos, na verdade. Muita gente da imprensa defende mais a sua ideologia do que a sua profissão. Isso é um fato. E quando eu digo defender a ideologia, é deixar às vezes os conceitos do jornalismo de lado para pender para o lado da sua própria ideologia. Em outros casos, existe o receio de não agradarem ao público que grita. Então qualquer coisa, foi racismo. Não, está dizendo que foi. Pode não ser. E se não foi, tem que dizer não foi. Nesse caso,
Foi homofobia? Não, não foi. Eu não sei ainda se foi. É uma denúncia de suposta homofobia. Até que isso seja investigado e comprovado, tem que ouvir o vigilante. Que pode ter um senhor agora que estava só cumprindo ordem, que vive sob pressão, ganhando pouco, já na sua idade, que de repente levou um esporro de um frequentador do parque, que esse frequentador pode ser homofóbico, pode não ser, ou pode ter se incomodado, e ele foi lá para conversar com os caras. E aí começaram a filmar. E vamos para o outro lado, que é até mais polêmico. Tem uma pergunta que é feita, se fosse um casal hétero, eu vou dizer minha opinião. Eu acho que tem lugar para tudo. Tem lugar para você andar de mão dada, tem lugar para você se beijar, tem lugar para você dar chupão na boca do outro, e tem lugar para você se pegar, se agarrar, e tem lugar para você se comer. Eu acho que o respeito aos outros tem que estar acima da sua prioridade pessoal. Eduardo, que besteira, mas a pessoa está num parque e pode se beijar. Pode. Eu posso ir com minha mulher para o parque e me beijar. Só que se eu tiver no meu lado um grupo de crianças, se eu tiver do meu outro lado uns idosos, se eu tiver uma família, eu não vou fazer isso. Não de maneira assintosa. Porque isso vai ofender. E aí não é o fato de ser homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, porco com cachorro. Não interessa. É a atitude. É o ato de você respeitar um ambiente que é mais familiar. Por exemplo, você está num shopping. Quando você passa no shopping, se você vê um homem ou uma mulher se chupando lá, não vai chamar sua atenção? Não pode causar em você algum tipo de desconforto por você estar com sua mãe, senhora de idade, com seu pai, senhor de idade, com seus filhos? Da mesma forma. E tem esse mimimi, esse kikiki. Ah, é porque é homossexual. Não, velho. É porque perdeu-se no país o senso de moral. Perdeu-se no país o senso de respeito a coisas que são para ter respeito. Família, criança, idoso. As pessoas querem fazer o que querem na hora que querem. Se alguém reclamar, você está sendo preconceituoso. Tá não, velho. São conceitos de moralidade. Isso é necessário para se conviver em comunidade, em sociedade. Ah, Eduardo, você é muito retrógrado. Não. Você é muito conservador. Depende do que você considera conservador. Se conservador for respeitar os valores de família, respeitar idoso, respeitar criança, respeitar o direito do outro, eu sou assim. Eu fui criado no meio de inclusão. Eu fui criado de uma forma em que eu não tenho preconceitos. Agora eu tenho respeito. Se estavam no parque, beijinho normal tal, e houve uma interpelação com preconceito, quem teve esse preconceito tem que ser punido. Não cabe preconceito mais no país da gente. Não cabe preconceito mais na sociedade. Nunca coube, na verdade. Agora, se estavam se chupando no parque, tá errado. Tem que respeitar as famílias. Tem que respeitar os outros frequentadores. Tenho vários amigos que conquistam esse espaço. Eles não precisam dar satisfação para ninguém, nem provar para ninguém nada. Ao mesmo tempo, eles têm o senso de se respeitar. Da mesma forma que eu tenho o senso de respeitar minha mulher, de não estar dando chupão na boca dela no meio de todo mundo, esses amigos meus se respeitam. Dessa mesma forma, não é porque é homem com homem, mulher com mulher, nem isso não. Vamos esperar a investigação. Acho que estão errando com o vigilante, ele tem que ser ouvido antes de ser afastado. Nós não devemos ter medo de ir contra os grupos se eles estiverem errados. Por mais que gritem, por mais que falem, seja o grupo político, seja o grupo jurídico, seja o grupo do que for, nós temos a obrigação de passar a notícia como ela é, o fato como ele é. E se for comentar, comentar dentro do que rege a lei. Então, quiser criticar, critica, quiser elogiar, elogia, dá tua opinião, o que é que você acha disso. E aproveita, se você não segue ainda no Instagram, não segue no YouTube, @Eduardo Moura TV no Instagram, Eduardo Moura TV no YouTube. Foi mais um Imparcial.